Em 7 de julho de 2007, foram anunciados no Estádio da Luz, em Lisboa, as 7 maravilhas do mundo moderno, um novo conjunto de obras dignas de serem listadas, como foi feito pelos gregos com as 7 maravilhas do mundo antigo. O objetivo é manter viva na memória a beleza e grandiosidade de obras construídas pelo homem e que merecem ser vistas. Chichén Itzá. Chichén Itzá é uma cidade arqueológica maia localizada no estado mexicano de Yucatán. Chichén Itzá é a mais famosa cidade-templo maia, funcionou como centro político e econômico da civilização maia. As várias estruturas, a pirâmide de Kukulcán, o templo de Chacmaol, a Praça das Mil Colunas e o campo de jogos dos prisioneiros podem ainda hoje ser admiradas e são demonstrativa de um extraordinário compromisso para com a composição e espaço arquitetônico. A pirâmide foi o último e, sem qualquer sombra de dúvida, o mais grandioso de todos os templos da civilização maia. Coliseu. Mundialmente conhecido, o Coliseu, construído por ordem do imperador Vespasiano e concluído durante o governo de seu filho Tito, é um dos mais grandiosos monumentos da Roma antiga. A parede externa do anfiteatro preserva os 4 pavimentos da estrutura de concreto armado. Nas 3 arquibancadas inferiores estão as fileiras de arcos, e na quarta, pequenas janelas retangulares. Os assentos eram de mármore e a escadaria ou arquibancada dividia-se em 3 partes, correspondente às diferentes classes sociais. O pódio, para as classes altas, a meanina, setor destinado às classes médias, e o pórticos para a plebe e as mulheres. A tribuna imperial ficava no pódio e era dada pelos assentos reservada aos senadores e magistrados. O Coliseu de Roma foi construído sobre o lago da casa de Nero, a Domus Áurea, e ficou conhecido como Colosseu, porque ali foi achada a estátua gigante do imperador. Conta a história que gladiadores lutavam na arena e que o Coliseu era o lugar onde cristãos eram lançados aos leões. Cristo Redentor. Cristo Redentor é uma estátua arte deco que retrata Jesus Cristo, localizada no topo do Morro do Corcovado, a 709 metros acima do nível do mar, no Parque Nacional de Tijuca, com vista para a maior parte da cidade do Rio de Janeiro. Em 2007, foi eleito informalmente como uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Em 2012, a Unesco considerou o Cristo Redentor como parte da paisagem do Rio de Janeiro, incluída na lista de patrimônios da humanidade. O monumento foi concebido pelo engenheiro brasileiro Heitor da Silva Costa e construído em colaboração com o escultor francês Paul Ladowski. Muralha da China. Com o início do ano de 220 a.C., a Grande Muralha da China teve sua finalização ocorrendo durante a dinastia Ming, no século XVI. E, segundo historiadores, foram necessárias milhões de pessoas trabalhando de forma incessante para que este feito se realizasse. O motivo da construção foi a consolidação do Império Qin Shi Huang, que desejava mostrar que a China era uma só. A construção, entretanto, persistiu durante a dinastia Zhou, a dinastia Qin, a dinastia Han e a dinastia Ming, objetivando a proteção do país contra invasores, além de ocupar alguns dos soldados que ficaram sem trabalho depois do fim das guerras, e alguns homens deserdeiros do país. Aproximadamente 300 mil trabalhadores morreram durante a construção em decorrência das condições de trabalhos impostas a eles. O imperador Liu Bang, durante a dinastia Han, fez o uso da construção da muralha, não apenas como proteção militar, mas objetivando ter um controle mais preciso com relação ao comércio da seda. A construção conta com aproximadamente 8.851 km de extensão, além de 7,5 metros de altura e 3,75 metros de largura, sendo considerado por historiadores e profissionais de arquitetura e engenharia como uma das mais fantásticas construções realizada pelo ser humano, sendo inclusive reconhecida como uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Machu Picchu. Construído no século XV, no topo de uma montanha a 2.400 metros de altitude, o local é símbolo do Império Inca, considerado Patrimônio Mundial pela Unesco. O lugar foi descoberto apenas em 1911 e somente 30% da cidade é construção original. Os outros 70% foram reconstruídos. Machu Picchu tem 2 grandes áreas, a agrícola formada por terraços e a urbana, onde está a zona sagrada, com templos, praças e mausoléus. Para chegar lá em cima, você pode ir de trem ou fazendo alguma das trilhas pela montanha, vindo de Cusco. A mais famosa é a trilha Inca, ou Caminho Inca, que é bem pesada, boa para os aventureiros.
Essa trilha fecha em fevereiro por causa das chuvas fortes, então é bom ficar ligado se quiser passar por lá. A cidade em si não fecha, a não ser que a chuva seja bem forte, mas reabre assim que a chuva passar. De qualquer maneira, é bom evitar os meses de fevereiro e março. Para fazer a trilha Inca, você precisará de, além de um bom preparo físico, reservar antecipadamente seu lugar no grupo. Petra. Petra é uma importante ruína arqueológica da Jordânia, no Oriente Médio. Sua ocupação começou no ano de 1200 a.C. A cidade prosperou os impérios romano e bizantino, mas dois terremotos devastaram-na, deixando a cidade para baixo. Petra é a mais importante região arqueológica da Jordânia, que foi inteira esculpida em arenito. As ruínas que conseguiram sobreviver com o tempo são de uma beleza impressionante. Frequentemente Petra é o cenário de filmes. Assistiu o filme Indiana Jones? Foi lá que foram gravadas as cenas de Indiana Jones e a Última Cruzada. Assim também em algumas das cenas de Transformers 2. Taj Mahal. Taj Mahal é um mausoléu situado em Agra, na Índia, sendo o mais conhecido dos monumentos do país. Encontra-se classificado pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. Foi anunciado em 2007 como uma das 7 maravilhas do mundo moderno. A obra foi feita entre 1632 e 1653, com a força de cerca de 20.000 homens trazidos de várias cidades do Oriente, para trabalhar no suntuoso monumento de mármore branco, que o imperador Shah Jahan mandou construir em memória de sua esposa favorita, Airumand Banu Begum, a quem chamava de Mumtaz Mahal, a joia do palácio.